Então o tentador, aproximando-se, disse-lhe: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenarás a teu respeito que te guarde, e eles te sustentarão nas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele darás culto. Com isso o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e serviram. Graças a Deus. Esse amigo que vos fala é o pastor Luiz. Eu queria aqui rapidinho deixar uma reflexão para o seu coração. Você acabou de ver aqui comigo junto, dentro da palavra de Deus, que o Senhor Jesus foi levado pelo Espírito de Deus para ser tentado no deserto. E o mais interessante que nós vemos aqui, que o diabo ele levou as pedras até Jesus. Significa que ele não tem pão para te dar, ele não tem nada. Ele levou pedra para Jesus e diz assim: transforma essas pedras em pães. Então, nós temos visto hoje muitas pessoas colocarem hoje a Deus à prova, como se Jesus Cristo fosse obrigado a ficar me provando algo, isso, aquilo, outro, para mostrar que Ele é Deus. Mas Jesus aqui venceu o diabo não com uma oração. Jesus não falou assim: sai, Satanás, eu te repreendo. Não foi uma oração, não foi um louvor que venceu o diabo. Foi pelo conhecimento da palavra de Deus. O Senhor diz em Oséias que meu povo está sendo destruído porque lhe faltou conhecimento. As pessoas hoje estão sendo destruídas não é por falta de oração, não é por falta de ter uma religião. As pessoas que mais sofrem, por incrível que pareça, são as pessoas que são religiosas, que têm uma Bíblia debaixo do braço. Então, presta atenção. Jesus aqui, ele chegou e falou assim: Satanás, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Essa foi a primeira tentativa do diabo. Quando o diabo viu que Jesus usou a Bíblia, ele usou a Bíblia também. Olha que interessante, o diabo usou e diz o seguinte: ele foi até um monte alto e mandou Jesus pular lá de cima e falou: não, mas está escrito. Olha como que o diabo é sagaz. Está escrito: aos seus anjos dará ordem para que não tropece em alguma coisa. Olha, presta muita atenção. O diabo usou o salmo que muitas pessoas deixam aberto na casa deles, cola na parede da casa, tem um amuleto dentro de casa. Qual foi o salmo que o diabo pregou para Jesus? Citou, ele pregou o Salmo 91, versículo 11: aos seus anjos dará ordem para que te guarde. Olha como que o Satanás é astuto. Ele não pôde mudar o versículo da Bíblia, porque não teria como, a Bíblia não tem como ninguém mudar, mas ele interpretou ela mal. Ele interpretou ela para fazer o mal. Há pregadores hoje que pegam a Bíblia, como eles não podem mudar o versículo, eles até lêem, mas só que eles interpretam da forma que eles querem, para usufruírem, para tentar se sobressair. Então tenha a sabedoria de Deus. Jesus diz assim: olha, conhecereis a verdade libertará. O diabo não tem medo de Salmo 91, não. O diabo tem medo de Salmo 116, 119, não. O diabo tem medo de quem tem comunhão com Deus. Se ele pregou o Salmo 91, ele vai ter medo de Salmo 91? Aí a gente vê hoje as pessoas que estão se aligadas a amuletos, a objetos. O diabo tem medo de amuleto, tem medo de cruz. O diabo tem medo disso, não. Então presta muita atenção. O diabo a minha palavra é a palavra de Deus. O diabo mostrou que não, mas está escrito: aos seus anjos dará ordem. Aí Jesus foi e respondeu ele, e diz assim:
O Senhor Jesus respondeu para o diabo e diz assim: respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus foi lá em Deuteronômio e retrucou o diabo. Então as tentações vieram, veio uma, veio duas, veio três, veio quatro. Jesus não discutiu com o diabo, não orou, não falou te repreendo. Aí quando acabou as tentações, que diz assim no versículo de número 11, com isso deixou o diabo, e eis que vieram anjos e serviram. Imagina o banquete que serviram Jesus naquele deserto. Imagina o banquete, os anjos venceram, trouxeram aquele banquete quando Jesus venceu as tentações. Então presta muita atenção, os anjos de Deus, eles estão prontamente para te servir, mas a tentação é você que deve vencer. Tenha conhecimento, o povo está sendo destruído, não é por falta de ir na igreja, não é por falta de orar, não é por falta de jejuar, é por falta de não ter conhecimento. Que chega pessoas de onde você nunca viu, da noite para o dia ele te engana pregando a Bíblia, e a pessoa fala, não, mas o pastor pregou, está dentro da palavra de Deus. Ele até prega, só que ele interpreta de outra maneira, para tentar sobressair em cima de alguma situação, para tentar usufruir. Ele usa a Bíblia para fazer o mal, assim como o diabo usou a Bíblia para fazer o mal. A gente estamos cansados de ver essa vergonha de evangelho que tem sido hoje. O nome evangelho significa boas novas, e hoje a gente temos visto, não é isso que Jesus deixou, o ide por todos e pregar o evangelho. Que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus te dê sabedoria, ilumina a tua mente. Lembra-se de uma coisa, você é quem vai vencer as tentações. Como que você vai vencer? É apenas uma oração, louvor? Não, é comunhão com Deus, é sabedoria, conhecimento da palavra de Deus. Forte abraço, Deus abençoe, fique na paz.